eu peço a partir desse momento toda a sua atenção e que o Papai do Céu possa falar ao seu coração. No versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo de número 5, o texto diz que circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Versículo 6 diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí nasce o versículo 7, que é lindo. Baseado em tudo isso, ele vai dizer que mais o que para mim, me ajuda, mais o que para mim, isso considerei perda por causa de Cristo. É isso? Versículo 8, ele continua dizendo, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou seja, como lixo, para ganhar a Cristo. Até aqui, Deus e Pai, fala conosco. Toma a minha vida nas tuas mãos, dirija-nos, usa-nos. Eu sei que o compromisso que o Senhor tem é com a sua palavra, então que o Senhor possa, Senhor, falar através da minha vida. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Nesse texto, a partir do versículo 4, a gente entende o apóstolo Paulo, ou melhor, a gente observa, versículos 7 e 8. E a gente observa ele declarando: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O versículo 8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu expliquei aqui durante a ministração que a impressão que nós temos é que o apóstolo Paulo está tratando ou falando a respeito de uma vida pregressa pecaminosa, de uma vida cheia de falhas, cheia de defeitos, de uma vida talvez de alguém que andou em meio às trevas. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando de um nível, de um conhecimento que ele passou a ter, e não simplesmente de alguém que foi arrancado de uma vida tenebrosa, ou seja, vivia em meio às drogas, vivia em meio à prostituição, vivia servindo a outros espíritos, e uma pessoa que foi ganha para Cristo. A impressão que nos dá é que ele estaria tratando desse assunto como se fosse alguém nesse nível. E quando a gente vai ver as escrituras a partir do versículo de número 4, a gente vê que não é nada disso. Ele traz a partir do verso de número 4, nesse texto, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele sabe da capacitação dele, ele sabe do nível intelectual que ele chegou. Ele é alguém preparado, versado. Ele é alguém que chegou num determinado patamar, alguém que evoluiu, aprendeu muito bem quanto aos ensinamentos da lei. E ele vira e diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer um, ou seja, qualquer outra pessoa pode confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, se eu fosse me basear no meu conhecimento, ele dizendo, eu poderia me sentir melhor que vocês, e poderia me apoiar na carne, e poderia então confiar na força do meu braço. Esse texto, a gente vai entender que o que importava ali, ou seja, essa questão de confiar na carne, era aquilo que se podia fazer, ou seja, através de uma produção própria. Era aquilo que o apóstolo Paulo de repente poderia fazer sozinho,
sem precisar de Deus. E ele vira no versículo de número 5, e ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Eu expliquei isso aqui. Ele está dizendo, trazendo para os nossos dias: eu nasci num berço evangélico, eu conheço Cristo desde pequeno, eu conheço o Evangelho desde quando nasci. Quando ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele diz assim: eu cumpri as prescrições da lei. Ou seja, meus pais cumpriram as prescrições da lei desde o meu nascimento. Ele diz que ele era hebreu de hebreus. Ele vira e diz: a minha família é uma família de relacionamento com Deus. Hebreu de hebreus. Eu não caí de paraquedas aqui. A minha família é uma família de relacionamento. Até falei isso no livro que eu tenho lido, e nesse livro coloca justamente isso. Um pastor que já está na 6ª geração de pastores. Então imagina você, o avô era pastor, o bisavô era pastor, o trisavô era pastor, e assim sucessivamente. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele vai dizer que quanto à lei fariseu, o farisaísmo era a seita mais severa dentro do judaísmo, e Paulo estava dentro do farisaísmo. Ele se diz fariseu, ou seja, eu fazia parte de tudo aquilo, dessa seita. Pensa num cara bom, era ele. Pensa num cara em que aquilo tudo estava bem entrelaçado dentro dele. A lei, o apóstolo Paulo conhecia ela muito bem. Era o caso do apóstolo Paulo. Ele vira no versículo de número 6, e ele diz o seguinte: quanto ao zelo perseguidor da igreja. Eu expliquei isso aqui. Ele se lamenta por ter perseguido a igreja, mas ele encontra justiça. Ele diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele vira, eu gosto da NVI nesse versículo de número 6, porque na NVI esse texto ele vai mudar para a gente. Esse texto, na Nova Tradução, esse texto vai dizer: era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Ele se declara fanático, perseguidor da igreja, mas ele diz que cumpria a lei. É como se o apóstolo Paulo virasse e dissesse o seguinte: olha, de todos os preceitos da lei, eu não desonrei um. Eu fui exatamente fiel a tudo quanto a lei determinava. Eu fiz o que a lei me mandava fazer. Eu fiz ancorado na lei. É o que diz o texto. E aí o versículo 7 e 8, para a gente dar prosseguimento aqui à nossa mensagem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E o versículo 8, ele vai dizer que sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O maior problema nosso é esse, amados. Eu quero te falar a respeito de algumas coisas que não acontecem na sua vida. Eu quero te dizer a respeito de alguns projetos que não acontecem na sua vida, a respeito de alguns sonhos que não se realizam na sua vida. Não se realizam porque Cristo, ele ainda não foi posto no lugar que ele precisa ser posto, na primazia dele. Ele não se realiza porque eu não estou fazendo valer na minha vida Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há uma necessidade de você colocar Cristo no lugar dele, para que o processo de transformação da sua vida seja concluído. Não adianta ter nome de cristão, não adianta carregarmos uma Bíblia debaixo do braço, se não vencermos, se não caminharmos nesse processo de transformação. E isso é importante para mim e para ti. Uma mudança diária, paulatina. Deus, ele quer te mostrar que não é mágica, mas ele te permite mudar hoje, mudar amanhã, mudar depois da manhã.
e tudo aquilo que eu vivi no meu passado, agora eu considero como perda. Ele está falando de uma vida pregressa, ainda que uma vida alinhada à lei. Ele está dizendo: olha, todos esses ensinamentos que eu obtive, eu considero isso como perda. Nós temos um costume hoje no nosso meio evangélico de declararmos que somos isso. O assembleiano, você pergunta para ele se você é cristão, ele diz: sim, eu sou assembleiano. Você pergunta para o batista se é cristão, ele diz: sim, eu sou batista. Você pergunta para o membro da Universal, ele diz: eu sou universal. Irmão, você não é batista, tu não é assembleiano, você não é universal, você é de Cristo. Não se submeta a carregar você está entendendo? Um codinome, quando Cristo foi quem pagou um preço por ti na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu por você. Desculpa eu te falar, o líder da igreja batista não morreu por você e não morreria por você. O líder da Assembleia de Deus, quando chegou aqui no Brasil, a liderança não morreria por você. Desculpa o que eu vou te dizer, eu não estou disposto a morrer por você. Quem morreu por você foi Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele deixa eu repetir isso: toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então você é de Cristo. Repita comigo: eu sou de Cristo. Ainda que você faça parte de uma denominação, eu respeito isso. Ainda que você admire uma determinada denominação, eu respeito isso. Mas você não pode carregar, porque às vezes te foram postos algumas coisas, e que dependendo do nível da onde você chega, ou da onde Deus quer te levar, Ele precisa começar a te mostrar que você tem hoje uma particularidade com Deus. Sabe o que é bonito no Senhor? Eu amo, irmãos, minha história: eu me converti na Igreja Universal, depois eu fui para a Nova Vida, depois eu conheci um pouquinho o que é o meio pentecostal, o que é monte, o que é subir monte, o que é fazer campanha em monte, tudo isso. Mas existem tempos e fases da minha vida. O Deus que se manifestou no passado é o mesmo que se manifesta nos dias atuais, mas Ele vai me dando em porções a nível do meu entendimento e do meu conhecimento, a nível da minha capacidade de poder receber dEle. Desculpa o que eu vou te dizer, porque eu vou te talvez jogar um balde de água fria em você. O mesmo Senhor que fala contigo no monte é o mesmo que fala contigo quando a Bíblia diz que tu tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto se manifestará. Entende uma coisa? Repita comigo: o Pai já está dentro do quarto. Repita comigo: o Pai, me dá um pouquinho de som. O Pai já está dentro do quarto, me aguardando. Ele só vai se revelar quando você entrar no quarto e fechar a porta. Repita comigo: o Pai não vai se revelar enquanto a porta estiver aberta. Pastor, por que o Pai não vai se revelar? Porque enquanto a porta estiver aberta, não vai dividir o ambiente. Você está entendendo? Diga amém. Porta aberta não divide ambiente, a porta fechada divide ambiente. Deus está dizendo: tem que fechar portas na tua vida para que o Pai se revele no teu secreto. E aí, desculpa o que eu vou te dizer, não adianta subir monte, jejuar, orar, buscar, se tu não está disposto a fechar portas na sua vida. Não adianta nada disso, porque tu vai e não obtém de Deus o que você precisa, o que são as coisas que são necessárias na sua vida, para que você viva uma vida dentro desse conhecimento da sublimidade de Cristo, para poder ter forças, para poder rejeitar aquilo que não te convém e poder seguir em frente numa vida com Cristo. Não adianta. O que Paulo está quebrando aqui é a religiosidade. Ele está dizendo: eu vim de um tempo onde a religiosidade me comandava, ela me guiava, ela me conduzia, mas agora eu tenho um Cristo que me fez livre. Você está entendendo? Repita comigo: eu sou livre. Igreja não pode te amarrar, pastor não pode te prender. Em nome de Jesus, entenda isso. Compreenda algo: a minha oração como cobertura espiritual é importante sobre a tua vida, mas se tu dobrar o teu joelho e falar com Deus, Ele ouve, responde e atende o teu clamor, a tua súplica. Eu não quero aqui nesse lugar ficar colocando você dependente, você preso. Tem gente que quer prender
Olha, não faz nada se você não me ligar, não faz nada se... Fala com Deus, fala com Deus. Hoje eu fui ver algo e no meio do caminho eu disse: Deus, é da tua vontade. É isso que Deus quer de você, é da tua vontade. É essa pergunta que Deus quer de você, para que a religiosidade não te alcance mais, para que o tempo que talvez foi favorável na sua vida, sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas lá atrás que foram importantes na sua vida, mas na Nova Tradução você precisa entender o versículo de número 19 do capítulo de número 43 de Isaías. Você precisa, 18 e 19, você precisa entender esses versículos e tomar posse dele. Tem coisas boas que você viveu, legal. Tem uma bagagem boa que você vem carregando, legal. Legal entender isso. Mas agora diz o Senhor ao seu povo: não fique lembrando das coisas que aconteceram no passado. Para de calcular uma coisa e outra. Você está entendendo? Diga amém, amados. Cada líder é um líder, cada cabeça é uma cabeça, cada igreja é uma igreja, cada ambiente é um ambiente diferente. Deixa eu falar para você e te dizer: as nossas igrejas são assim, irmãos. Quantas vezes eu saio daqui, eu vou ministrar lá em Tomás, eu tenho que trazer uma mensagem no nível. Às vezes não consigo trazer no mesmo nível que eu trago para vocês. Eu vou lá em Nova Campinas, eu tenho que trazer no outro nível. É tudo nova unção. Eu vou em Vigário, eu tenho que trazer no outro nível. Porque cada território é um território, amados. Cada membresia é uma membresia. E Deus vira para nós e diz assim: olha, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, mas continuem pensando e não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muitos anos, há muito tempo. Solta o passado, solta o cabo da nau. Deixa eu falar para vocês de novo: solta o teu passado em nome de Jesus. Foi lindo, mas Deus tem coisas novas nesse tempo para você viver. Foi lindo, mas Deus tem coisas novas nesse tempo para você alcançar. Para de achar que vai ser daquele mesmo jeito que tu viveu lá atrás. Para de achar que a configuração vai ser a mesma. Deus está dizendo: agora é diferente, eu estou tomando a frente. Ei, eu vou fazer diferente, eu sou o Senhor. Você está entendendo? Diga amém. E o versículo 19: pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. A qualquer momento Deus vai fazer algo na sua vida. Paulo está dizendo: deixa de uma vida religiosa. Igreja não é lugar de você ficar batendo cartão. Igreja não é lugar de você vir aqui e achar: não, eu tenho que ir porque eu estou na escala. Não vem não, amado, fica em casa. Você não está aqui para cumprir escala, você está aqui. Deus não quer adoração, Ele quer o adorador. Você está entendendo? Diga amém. Ele quer o adorador, Ele não quer adoração. Ele não quer a tua religiosidade. Ele quer que você possa se aplicar no conhecimento da palavra. Eu li aqui o Salmo 23, já te falei a versão mais próxima do original, porque os copistas ele vem e depois vem as traduções, e aí vem pegando a palavra e aí ela vem perdendo peso. Salmo 23, verso de número 1: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mais próximo do original diz: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Então entende isso hoje. Aconteça o que acontecer, ainda que a figueira não floresça, amado, todavia eu vou me alegrar no Senhor. O meu nível com Deus está nessa coisa. Vai acontecer bem, não vai bem também. Você está entendendo? Diga amém. Não há um inconformismo no meu coração. Não há uma coisa dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, se o Senhor, eu não imprenso Deus, eu não coloco sobre a parede. Deus está falando de uma vida que você precisa abrir mão, uma vida religiosa, e que você precisa abrir mão para seguir em frente, no nome de Jesus. Tema da nossa meditação. Essa foi a minha introdução, quase que a pregação toda. Exigências para quem quer ser discípulos. Quem deixou as exigências? O próprio Cristo. O próprio Cristo vai deixar as exigências, e o apóstolo Paulo vai entender isso.
Em Atos, no capítulo 20, no versículo de número 24, eu vou te dar aqui uma luz para que a gente caminhe. Eu estou ministrando uma palavra de transformação, irmãos. É lindo demais. Você sai daqui e diz: ó, você vai vencer, ó, amanhã uma porta de emprego vai se abrir, ó, isso é lindo ouvir. Agora, se não se abrir a porta de emprego, tu vai continuar servindo ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, dizendo que Ele é santo, dizendo, você está entendendo? Diga amém. É isso que Deus quer de você. Em meio à tua adoração, a porta se abre. Em meio à tua... Você entende isso? Paulo e Silas, eles louvam, eles oram, e aí a porta se abriu, irmãos. No meio do caos, no meio da adversidade. Esse é o verdadeiro cristão. É o cristão forjado no fogo. Toca no teu irmão e diz assim: Deus está te forjando hoje no fogo. É no fogo, porque Ele quer que você seja aprovado, aprovada. Você sabe o que João vai dar testemunho de Jesus? Você sabe o que ele diz? Virá um após mim, ao qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés, que vos batizará com água, com Espírito Santo e com fogo, amados. Em nome de Jesus, seja forjado, receba o caráter de Cristo. Entrem em dimensões espirituais. Existe o segundo céu, uma batalha espiritual. O primeiro céu é chamado de firmamento, onde todos os olhos podem ver crente ou não crente. Aonde teu olhar contemplar é o primeiro céu. O segundo céu é chamado de região celestial. E nessa região celestial só entra através de jejum e oração, irmãos. Eu estava vendo a ministração aqui na terça-feira do pastor, quando aquele pai, ele chega diante do seu filho. O texto agora eu não me recordo, se eu não me engano é Marcos, no capítulo de número 9, talvez versículo 18, tenta ver aí, eu não lembro. Quando aquele pai chega diante de Jesus e chega para eles assim: Senhor, meu filho está possesso, os discípulos nada puderam fazer por eles, eles nada puderam fazer pelo meu filho. E Jesus então manda trazer o filho. Jesus tem uma conversa com o pai e pergunta: há quanto tempo se sucede isto? Há quanto tempo se sucede isto? Aí o pai prontamente diz: desde a infância. Aí Jesus ouve tudo aquilo, observa tudo aquilo, e começa ali um tratamento daquela situação. Começa ali a interagir com aquele pai, para mostrar que precisava haver uma transformação, irmãos. Precisava haver uma transformação. Existem casos, olha o que diz o texto. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso se sucede? Aí o pai responde: desde a infância. Marcos 21, 9 e 21. Aí continua no texto aí, para pegar o fim da meada. E muitas das vezes tem lançado no fogo, na água para o matar. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus vira para ele e diz assim: rapaz, se podes, tudo pode, tudo é possível que crê, cara. Tu não chegou ainda na dimensão que eu preciso te levar. Nós temos vindo aos cultos, nós temos buscado aqui nesse lugar, sabe? Mas nos versículos anteriores, vai lá no 18 para mim. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que eu quero. No 18, 17, um dentre a multidão. Eu vou deixar aí, vou contextualizar contigo. Os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus vira e diz: há caixas de demônios que não saem senão por jejum e oração, por isso que vocês não puderam. Só que eu fui no original do texto, e no original não fala sobre jejum não, amados, fala sobre oração. Deus está chamando uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que tem tempo de relacionamento com Deus. Por isso aqui, na quinta-feira passada, aqui com o apóstolo ministrou. E aí, pastor Carlos Eduardo, olha, quem quiser oração depois, eu oro. Desculpa o que eu vou dizer para você. Desculpa,
Eu vim de igrejas assim, irmãos. Você sabe como é que Deus me usava? Terminava o culto, fazia-se uma fila, e eu tinha a unção do toque. Eu ia tocando, caía um para um lado, outro para o outro, outro para um lado, outro para o outro, outro para um lado, para o outro. Se isso resolvesse o problema de alguém, valeu. Mas eram pessoas que só caíram, não tiveram suas vidas transformadas. O que transforma a tua vida é a palavra. Se essa palavra ministrada aqui não tiver poder de transformar a tua vida, não vai ser uma oração que eu vou fazer depois do culto que vai mudar a tua história. Desculpa o que eu estou falando. Ou a igreja é uma igreja com intimidade com Deus, de no momento da palavra entender que é a boca de Deus, é Deus se manifestando, é Deus falando. E isso é que é importante para nós, é entender que uma igreja com vida com Deus é uma igreja forte. Uma igreja de oração é uma igreja forte. E aí você está olhando para mim e está dizendo: ah, pastor, então o senhor está falando da nova unção? Não, estou falando da tua vida. Você é a igreja de Cristo. Você é a pessoa que precisa de intimidade com o Senhor. Deus, se eu voltar, eu vou em Atos. Põe em Atos para a gente ganhar tempo, que eu já falei a beça, Atos 20 e 24. Deus está virando para você e está dizendo: eu preciso ter relacionamento contigo, para que o céu possa se manifestar na tua vida. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Se mentia, não mente mais. É isso que Deus está falando. Relacionamento, mudança de vida, transformação. E isso é que importa para a minha vida e para a tua. Não adianta. A Bíblia vai dizer que muitos vão chegar diante do mestre e vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos. Porque há poder no nome de Jesus, amados. Há poder. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Nunca vos conheci, diz uma outra versão. Tu fez tudo isso, mas tu nunca teve intimidade comigo. Essa noite é a noite de curvarmos a nossa cabeça no mundo espiritual e falarmos: ó, quão falhos nós temos sido, Senhor, nas atitudes que ninguém vê, mas o Pai sabe. O texto diz assim, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, porém nada, eu só vou ficar nesse versículo, porém nada considero a vida preciosa para mim. Olha o que diz o texto: para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha o que diz a NVI, esse mesmo versículo, na Nova Versão Internacional. O texto hoje está um pouquinho lento, mas não é culpa dele não, ele é bem ágil, é o computador. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar do ministério da graça de Deus. Olha o que diz o texto. Ele fala sobre a vida dele. Quando você vai procurar a respeito dessa vida, está falando sobre honra. Ele está dizendo: essa honra não me importa, ela não tem valor nenhum para mim. O apóstolo volta para outra versão para a gente entender. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Existem exigências, temas da nossa mensagem. Existem exigências para você ser discípulo de Cristo. A primeira coisa que você precisa entender, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, a primeira coisa que precisa estar aí no seu coraçãozinho, para que você entenda que não é de qualquer maneira. Uma vida com Deus é conquistada. O texto diz: pois o amor de Cristo me ajuda, nos constrange. Só vou ficar aí. O amor de Cristo nos constrange. Ele é mais forte que eu. Ele me constrange.
Quando eu peco, Ele me constrange. Quando eu estou fazendo a minha vontade, Ele me constrange. E isso é que é importante a igreja entender. É sofrer o constrangimento do amor de Cristo. Mas pastor, eu não estou entendendo muito bem. Não existe bônus sem ônus. Não existe direito sem deveres. Não existe promessas sem renúncias. Deus está virando para você, está dizendo assim: você quer desfrutar de um monte de coisas, mas você não quer renunciar. Você não quer abrir mão. Você é capaz de fazer muitas coisas por muitas pessoas, mas você não tem sido capaz de ser fiel a mim no meu dízimo. Eu estava num testemunho de um irmão que resolveu vender o carro dele. E as pessoas que entendem de carro viraram para ele e disseram assim: rapaz, é difícil, hein? É difícil, a venda do teu tipo de carro, modelo de carro é difícil. Aí ele falou que não falou nada. Deixou na agência de um amigo. Daqui a uma semana e pouca, o amigo ligou dizendo assim: teu carro foi vendido, amigo. O difícil foi vendido. O impossível se materializou. Aí ele falou: sabe o que eu fiz, pastor? Só acha que eu liguei para o senhor? Não liguei não. Liguei para o Mateus e pedi: Mateus, me dá conta da igreja, que o primeiro valor que eu quero separar é o meu dízimo. Gênesis capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 em diante, irmãos. Existem algumas coisas que quando estão arraigadas em nós, quando elas fazem parte da nossa vida, entende? Eu vou ler, vieram os africanos aqui, não vieram? Eu fiz questão de que a tua semente viajasse com eles para o exterior. Fora a semente que você plantou aqui na vida deles, a igreja plantou uma semente significativa na vida deles. Um dia desse, eu não gosto de falar isso não, porque eu preciso falar para você entender. Um dia desse eu recebi aqui um pastor de uma outra igreja. O Espírito Santo ministrou no meu coração e falou assim: ele está apreensivo porque ele não tem o valor do aluguel. Tem dias que dá vontade de virar para Deus e dizer: o que eu tenho com isso? Lá em casa as contas, Senhor, tu bem sabes como estão. Colégio das crianças estão atrasados desde fevereiro. O que eu tenho com isso? Mas eu me calei, mas pensei. Não falei, mas pensei. E aí o pai disse assim: tu. Quando fala tu, é tu. Aponta para a pessoa do teu lado, diga assim: é você que Deus está falando. Vocês vão pagar o aluguel dele. Chamei no canto, ele veio aqui me visitar um domingo pós-culto. Falei: quanto que é o aluguel lá? Aí as lágrimas: é X. Só me aguarda aí. E aconteceu que no final de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e das gorduras. Aí o texto diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus se agrada primeiro de você. A oferta é consequência.
Você entendeu? Diga amém. Ninguém te segura. Obrigado, Aide. Ninguém te segura. Aí, Atos 5, verso de número 1, o Senhor vira e diz assim, Ananias, ou melhor, Pedro vira e diz assim, rapaz, coloca o versículo 2, versículo 3. Então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Sabe o que ele está dizendo aqui? Ananias, quem começou essa obra na tua vida foi o Espírito Santo. Ele não está preocupado com a tua oferta, não. Ele está preocupado com o nível de ofertante que você é. E a gente vai vendo tudo isso e vai entendendo, eu preciso ir nas exigências para quem quer ser discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 25. Estou caminhando, prometo a você. Tem mais só umas 25 folhas aqui. Estou brincando, não vou ler isso tudo não. O texto começa de forma maravilhosa. O texto começa de forma... Olha o que diz. Lê só a primeira frasezinha lá em cima. Vários textos Jesus faz com que esse texto, na questão de multidões, fique registrado. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhe disse: se alguém me ajuda, ele vai deixar algumas exigências. O aborrecer aqui, irmãos, não é... Tem que entender esse contexto aqui, não é irar ninguém, não. O aborrecer é exalar Cristo de uma forma em que aqueles que ainda não têm se sintam constrangidos. O aborrecer é quando você constrange alguém com a presença de Deus. Ela olha para você e diz assim: ele é diferente, ela é diferente. Olha a luta que ele enfrenta, olha a luta que ela enfrenta, e ela ainda tem poder, passou força para sorrir. Olha o câncer que ela foi acometida. E tu olha para ela e ela ainda tem força para sorrir. Aí os versículos continuam, ou o próximo versículo desse texto vai dizer assim, o 27, olha o que diz o 27. E qualquer, me ajuda. Vamos ler de novo. E qualquer, só esse. E entende uma coisa: não existe cristão e meio cristão. Não existe o cara fogo puro e o cara sem fogo nenhum. Ou tu é ou tu não é. Ou tu é de Deus ou tu não é. Ou tu é do Pai ou tu não é. E isso é que é importante para nós. Ou tu é ou tu não é. Volta ao 26,
pra gente, para me concluir aqui. Se alguém vier a mim, não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, o bom perfume de Cristo tem que exalar e tem que me constranger. De você estar em ambientes que não eram para estar, mas o bom perfume de Cristo vai lá e diz: o que você está fazendo aí? Aí a gente... Por que você fez isso? Versículo 27, para a gente concluir. E qualquer que não tomar a sua cruz, repita comigo: eu não o sigo primeiro. Primeiro eu tomo a minha cruz. E dá uma impressão, quando eu fico tentando imaginar essa questão de tomar a cruz, eu até vi uma pessoa brincando com isso, que alguém chegou para ele e disse assim: pastor, deixa eu te apresentar a minha cruz. Aí ele pensou: como assim a minha cruz? A tua cruz? Não, pastor, é minha sogra. E ele notou que a sogra não olhou muito bem, feito com muito afeto com ele, não. Dá uma impressão na tua cruz, e eu termino com isso, de ser alguma coisa relativo a... Primeiro, que Jesus contextualiza esse texto numa época em que ser crucificado era uma coisa muito normal. Você era condenado e você tinha que carregar a sua cruz até o lugar da crucificação. E lá, às vezes, esse crucificado levava dias para morrer. Para isso, eles furavam a lateral do cara e quebravam as pernas do cara para que ele morresse mais rápido. Eles ficam espantados com Cristo, porque quando eles estão vendo que o processo está no início, mas que aparentemente era um processo meio que tenebroso, porque o céu escureceu, eles observam os centuriões, Cristo dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eles não vão precisar, Senhor, quebrar as minhas pernas, para que se cumpra Isaías, que nenhum dos seus ossos haveriam de ser quebrados. Eles não vão precisar me matar, Senhor, porque na tua mão eu entrego o meu espírito. Você está entendendo? Diga amém. Então há um processo de crucificação. Quando Jesus vai dizer assim: qualquer que tomar a sua cruz, e qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa tomar a sua cruz. Você precisa caminhar nesse processo de crucificação todos os dias, crucificando a sua carne, para que você entenda que agora não é mais o que você quer, é Cristo que precisa viver em você. E o texto começa então a mexer comigo. Por quê, pastor? Porque eu carrego a minha cruz até a minha morte, para adquirir a vida eterna. Porque eu preciso fazer como Cristo, que carregou o madeiro, que carregou a sua cruz, o tempo todo entendendo que através da sua crucificação, através da sua morte, ele obteria a vida. Você está entendendo? Diga amém. Não te basta. Segura o som do teclado para mim, por favor. Não te basta
vir aos cultos, participar dos cultos, ter títulos. Se você não entender o tema dessa meditação e as exigências para ser discípulo, dentre elas, carregar a sua cruz e seguir o Senhor. A cada dia morrer mais e mais. Eu volto ao texto de Filipenses, lá no capítulo de número 13, no versículo de número 7 e 8. E encerro. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, devera considero tudo como perda. Entende uma coisa? Não vai ter nenhum passe de mágica que vai te fazer ser mais espiritual do que você já é. Não vai ter não vai acontecer nenhum tipo de milagre que vai fazer de você uma pessoa correta. O que fará de você uma pessoa correta é quando você entende que você é pecador. É quando você entende que você precisa de Cristo. É quando você entende que você não pode ser mais o mesmo. Isso todos os dias. Aonde Cristo vai te constranger. Deixa eu falar uma coisa para vocês como pastor nessa igreja. Deus não me permitiu pregar essa mensagem sem que Ele tivesse certeza que muitas vidas talvez não estejam de forma plena na sua presença. E Ele não quer que você comece coisas e fique no meio do caminho. Ele não quer que você seja conhecido o tempo todo como alguém que nunca conseguiu concluir aquilo que Ele deixou para você. É tempo de conversão. É tempo de mudança. É tempo de transformação. É tempo de nos sentirmos constrangidos, sabe? Com o Cristo que está dizendo, desse jeito não vai dar certo, sabe que você não entendeu? Não adianta às vezes ter um bom coração e não conseguir cumprir preceitos. Deus está chamando a igreja a um tempo de vida com Ele, nele. Pegar toda a religiosidade e lançar fora. Nós levantamos o desafio aqui de orar todos os dias. Não me responda quantos têm orado. Essa é a pergunta. Nós levantamos o desafio aqui de fazer um culto por semana. Quantos têm feito?
E às vezes estamos dizendo para Deus: Senhor, tem coisas que não acontecem. E o Senhor vira e diz assim: eu não tenho como fazer. Diz a eles: Alexandre, eu não tenho como abençoá-los. Porque a Bíblia diz: sede, pois, fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Aí às vezes esse valor chegou na sua mão e você foi lá e tocou. Aí Deus quer te prosperar, mas não pode, não consegue, porque você tocou onde não tinha que tocar. O Espírito Santo tem visto, tem nos acompanhado. Só que eu tenho dito para Deus que nós não estamos aqui para estar à frente de uma igreja em que não há nenhum tipo de transformação. E às vezes a transformação ela não vem porque a gente não consegue recebê-la da maneira que é necessário. A Bíblia vai dizer que aquele que quiser, que pegue a sua cruz e siga-me, esse sim é meu discípulo. O Espírito está falando com você, está dizendo assim: você já reparou o quanto você tem se dado para mim? Essa é a noite que você vai ter a oportunidade de dizer: Deus, Tu és mais importante que tudo na minha vida. Fala com Deus aí no teu lugar. Não volta para tua casa da mesma maneira, não. Você tem alguma coisa para você pedir perdão a Ele hoje? Você tem alguma coisa que você queira: Senhor, isso aqui não foi legal. De repente existem coisas que estão tomando o lugar do Senhor na sua vida. E está comprometendo o sucesso que Deus tem para você. E essa noite você vai ter a oportunidade aí no teu lugar de dizer: Deus, toma a primazia, toma o primeiro lugar.